estava conversando outro dia com a minha mulher, né, sobre o México. Eles têm um negócio muito interessante lá, Pedro, que é o seguinte: o López Obrador, quando ele ganhou a presidência do México, e muita gente fala assim: você compara o López Obrador com o Lula. Olha só, o López Obrador não encontrou o México progressista, não. Ele não encontrou todo mundo, o México é de esquerda. É deflagrado pelo narcotráfico, né? Ele não encontrou o México assim, não, as igrejas estão comigo, os meios de comunicação estão comigo, no México não tem centrão. Não, ele pegou um deserto, e ele foi construindo o partido dele, com um partido recente na história do México, lidando com uma corrupção eleitoral gigantesca. A história é muito interessante. O livro dele aqui, eu estou com o livro dele aqui, que é um livro muito interessante, que no Brasil você não acha. Comprei o livro. Você vai voltar para lá, professor? Eu tenho muita vontade de voltar para o México, depois assim, de um tempo da Cláudia Sheinbaum, né, na presidência, para conversar com as pessoas, para ir nas cerimônias que eles fazem lá. Eles têm cerimônias cívicas que são extraordinárias. Você vê naquela praça de Zócalo, eles se reúnem lá para prestar contas. A Cláudia Sheinbaum fez uma prestação de contas com 100 dias de governo, tinha mais de 200 mil pessoas na prestação de contas, negócio impressionante. Então a gente tem que aprender com essas experiências. Eu gosto de conversar com o povo, você perceber assim que o povo tem uma motivação. E por que eu estou falando isso? Porque quando o López Obrador ele faz esse trabalho de politização, que começou antes do governo dele, fazendo núcleos de base para juntar energias para construir um partido que se chama Morena, para combater a oligarquia, as oligarquias políticas no México. Ele estava ali meio que cavaleiro solitário, ele foi indo. Aí ganha as eleições, a história é muito longa, ele disputou eleições em outras oportunidades, foi roubado, porque, enfim, o México, lá não tinha urna eletrônica, lá era voto manuscrito, aquela coisa de levar um caminhão de votos, literalmente, um caminhão cheio de urna, que ia para a justiça eleitoral. De repente o caminhão sumia, e as urnas eram encontradas depois da eleição, 300, 400 urnas num galpão. Enfim, então a coisa era barra pesada. É realmente violar as eleições, né? Nossa, que era barra pesadíssima. E aí o cara se elege, ele começa desde o primeiro dia a fazer lives com os mexicanos, né? Explicando o que era a ação política, qual era o poder do presidente da República, como é que era o parlamento, quais eram os propósitos dele. E ele iniciou um troço no México chamado a Quarta Transformação, porque ele colocava a história do México em perspectiva. Olha, a primeira vez que o México começou a virar uma nação foi na Revolução Mexicana. Depois teve um outro processo, que foi instituída a República. Depois teve um outro processo, que teve uma revolução econômica e tal, uma independência. E agora nós estamos na Quarta Transformação. E quando o cara diz que ele faz parte de um governo, ele lidera um governo que está iniciando uma quarta transformação, olha o que ele está dizendo para o povo no presente. Ele está acenando com algo para o futuro. Ele joga as pessoas, a sociedade mexicana, numa estrutura de pertencimento num processo de transformação. Então, por mais que o cara enxergue ali algumas dificuldades... Ele se enxerga no presidente, né? Exatamente. E quando ele enxerga também dificuldades naquele dia, tá um problema na saúde, no transporte, na violência, ele não perde de vista que ele está num processo de uma transformação de coisas voltadas para o futuro. Futuro dos filhos, futuro do bem-estar dele, futuro da nação, futuro dos seus concidadãos. Então, isso dá uma energia para o governante muito intensa, a ponto do López Obrador ter terminado o mandato dele, né, que eles chamam lá de sexênio, que são 6 anos sem direito à reeleição, e ele elege a Cláudia Sheinbaum. Aí muitas pessoas falam assim, poxa, o López Obrador é um cara que tem uma carga de experiências e de vivências muito grandes que, olha, quando entrar essa Cláudia Sheinbaum, não vai dar nem para o cafezinho, né? E qual é a surpresa? Ela está saindo melhor do que a encomenda, porque é uma mulher muito preparada, ela foi prefeita da cidade do México, é ambientalista, é engenheira formada. Que é uma formada, cidade que não é fácil também, não é uma cidade de esquerda. Não é fácil.
Então é o seguinte, ela está tendo posturas agora, o índice de popularidade dela continua subindo, um negócio impressionante. Quando teve essa história agora do Trump, criar barreira com taxação para os mexicanos, com os canadenses, de expulsar os mexicanos de lá, nossa, a popularidade dela subiu. Ela criou ali uma série de postos para receber os mexicanos, um projeto chamado México de Braços Abertos e tal. Então, isso vai criando uma situação na nação que nós não temos aqui no Brasil. Se você olhar para o governo Lula hoje, o que é o governo Lula? É um governo do presente. Você não é um governo assim com a pauta de futuro. Nós não estamos numa quarta transformação aqui no Brasil. A proposta do Lula, que ele expressa por todos os lados, é que ele se dará por satisfeito se o brasileiro estiver comendo 3 vezes ao dia. E como ele falou anteriormente, que o sonho dele era ver o pobre comendo picanha e cerveja de novo, que é uma distorção que se faz da fala dele, e que o governo, até hoje, inclusive a área de comunicação, não consegue lidar com a distorção que se faz disso. Porque quando o Lula disse que o desejo dele era que o pobre voltasse a comer picanha e cerveja, não é que ele ia lutar para baixar o preço da cerveja e nem para baixar o preço da picanha, mas ele iria lutar para o trabalhador ter uma condição econômica, uma melhoria salarial, um ganho real na sua condição de vida que lhe permitisse comer picanha, tomar cervejinha, comprar um telefonezinho de celular, fazer uma viagenzinha de avião, enfim, poder comprar um carrinho financiado. Era isso que o Lula está falando. Mas que é meio que está acontecendo, ele não mentiu, né? E aí exatamente, aí que acontece. Só que aquilo que seria uma fala que, explicada, mostraria que o que ele se propôs a fazer está sendo alcançado, ou seja, nós tivemos um ganho no salário mínimo que não se tinha há 4 anos, nós tivemos um aumento da massa salarial, um ganho real de massa salarial, e nós tivemos mais pessoas empregadas no nosso país. Portanto, nós tivemos mais pessoas podendo comer um pouco melhor, podendo comprar bens de consumo um pouco melhor. Mas só que a extrema-direita ela se apropriou de uma ideia, de um propósito que foi jogado pelo Lula, e distorceu isso, fazendo com que uma coisa que, no campo da realidade, seja positiva, seja real, tenha se convertido numa coisa negativa, a ponto dos picaretas da extrema-direita irem para um bonezinho, né, com plaquinha, cadê a picanha, cadê o... Aqui nos nossos chats, quantas vezes a gente está conversando, a gente está ao vivo, falando com as pessoas, aí entra gente no chat, né, dizendo, cadê a picanha, cadê a cerveja? Faz o L. Faz o L, porque a mensagem que teve um propósito lógico e racional acabou sendo pervertido pela extrema-direita, convertendo num peso. Agora, o governo não se comunica. O Lula, quando ele começou a governar, eu defendia lá com o Pimenta que eu mandei dezenas de vezes pedaços da live do Lopes Obrador, para o Pimenta, para os assessores do Pimenta, para o Crispiniano, para a secretária do Lula. Quem encontrava, eu mandava. Né? Para outros youtubers, foi fazendo campanha para o pessoal da assessoria de comunicação do PT, do site do PT, mandei para todo mundo, encher o saco. E para que o Lula pelo menos fizesse uma live uma vez por semana, porque um presidente ele pauta a mídia, ele pauta a imprensa, ele forma opinião, ele desperta atenção para alguns temas, ele ajuda a sociedade a se organizar. Mas nesse quesito o Lula está um peso morto. O Lula não ajuda, me desculpe as pessoas aí que não gostam de críticas nem de autocríticas, mas olha, a verdade, a análise científica aqui é o seguinte, o Lula não está ajudando ninguém a se organizar em lugar nenhum. A gente está... Surgiu uma pauta espetacular que o governo podia ter abraçado, dado cambalhota, ido para a galera com os 2 bracinhos, que é a campanha pelo fim da jornada 6x1. E o governo Lula simplesmente passou batido, o ministro do Trabalho falou contra. Porra, o Lula não falou nada, a comunicação não falou nada, ficou aí a Érica Hilton fazendo campanha para um lado, as pessoas do campo progressista fazendo, mas é uma pauta tão espetacular e que poderia ser aproveitada para catapultar a credibilidade do governo, a simpatia pelo governo. Mas se nós temos no governo Lula pessoas que fecham o presidente da República numa redoma, e mais do que isso, né,
o presidente da República, com alguma teimosia ou alguma falta de visão do que está acontecendo, ele não abre os seus ouvidos, aí a gente fica numa situação muito complicada. Fala pessoal, Pedro Zambarda aqui com vocês da Folha Democrata. A Folha Democrata está sob ataque, meus caros. A gente teve a nossa monetização desativada de uma maneira absolutamente arbitrária do YouTube. E para a gente manter as nossas atividades, a gente precisa de um mutirão de Pix de vocês da comunidade, gente, porque a gente fica sem verba para fazer as nossas coberturas básicas. Fazer as lives, os cortes, os grupos de WhatsApp, Telegram que a gente pretende criar com essa comunidade maravilhosa. Nós perdemos acesso, por exemplo, vocês que são membros no canal, infelizmente estão com as suas contribuições paralisadas. Então a gente precisa de uma ajuda em massa dessa comunidade para salvar a Folha Democrata, salvar mesmo, gente. A gente precisa novamente da ajuda de vocês, porque ser de esquerda e atuar com essas big techs é realmente muito complicado. Eu conto com vocês, abram um aplicativo do banco, coloca folhademocrata@gmail.com e faça uma contribuição em qualquer valor, em qualquer horário, também nas metas das nossas lives, para a gente manter tudo funcionando. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Obrigado pela atenção de todos vocês. Vida longa e próspera sempre. Vamos combater, vamos manter a Folha Democrata funcionando, porque nós dependemos da comunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.